Educa TV apresenta Educa Acontece. Primeira edição. Olá, muito bom dia! Mais um Educa Acontece no ar. Sempre bom ter a sua companhia ao longo das nossas edições. Dá só uma olhada no que separamos para você hoje. Consciência negra. Palavras racistas que fazem parte do nosso dia a dia são evidências do racismo estrutural de nossa sociedade. Na primeira edição do Educa Acontece tem reportagem especial sobre o tema. Estudantes da rede municipal de ensino participam de marcha e relembram quem foi Zumbi dos Palmares, uma forma de dizer não ao racismo. A importância de ter ações que afirmam, valorizam a cultura, valorizam a estética, valorizam as artes e a história, da cultura afro-brasileira, é um passo muito importante para a gente fortalecer esses alunos frente a todas as dificuldades que eles vão enfrentar na sociedade. Na Semana da Consciência Negra, nós abrimos o jornal com uma matéria especial sobre termos racistas que ainda fazem parte da língua portuguesa. Você já parou para pensar sobre isso? Nós fomos para as ruas para ouvir a população de Campinas. Ô Mariana, e você sabia que existem alguns termos que são racistas na língua portuguesa? Sim, com certeza. Você sabe me dizer algum? Sim, mulata, por exemplo. Por que? Porque o termo mulata significa mula, que é uma mistura de burro com cavalo, e aí eles usam esse termo para pessoas de pele mais clara, de negros com pele mais clara. Inveja branca. A senhora já usou esse termo? Não, eu nunca usei, mas sei que não pode, né? Racismo. Denegrir, exatamente. Denegrir, sim, eu sabia. Por quê? Porque, assim, remete ao passado em muitas outras vertentes da língua portuguesa, né? Tanto como você fala magia negra, também tem um cunho racista, assim, e o denegrir também pode se encaixar justamente nesse sentido, de você, desculpa, você está denegrindo alguma pessoa, remetendo a algo negativo, sendo que realmente na questão na cultura, no racismo estrutural da nossa sociedade, isso vem impactando. A senhora sabia que na nossa língua existem alguns termos que são racistas? Sim, sei. A senhora sabe algum exemplo? Sei, por exemplo, criado mudo, casa da mãe Joana, e vários outros, né, que a gente, assim, passa na nossa frente, a gente silencia, mas hoje em dia não é para silenciar. Chega de silêncio, né? A gente já foi invisibilizado a vida toda. Acabou. Agora é a nossa vez, né? De colocar isso principalmente para os pequenos que vêm aí, para eles entenderem e se conscientizarem um pouco mais sobre isso. Um dos caminhos na luta antirracista é a educação. Vamos ver na reportagem especial por que essas palavras precisam sair do nosso vocabulário. Dar outro sentido para a frase tinha que ser coisa de preto. Emicida, um dos maiores nomes da música nacional da atualidade, traz essa reflexão em uma de suas canções. A expressão, usada tantas vezes para indicar coisas ruins, é só mais uma em meio às muitas palavras que indicam não somente o racismo estrutural de nossa sociedade, como também servem para comprovar as violências diárias contra a população negra. Isso é coisa de preto, quando não suja na entrada, suja na saída, e por aí vai, né? E por que esses termos são racistas? Nunca é de branco, né? Já reparou? Nunca é de branco, né? Branco não suja na entrada nem na saída, só o preto. Então, né? Aí tá com uma fome negra, né? Nunca é branco. Aí por aí a gente já, né? Não tem como você não partir do pressuposto que fica com uma coisa racista. Não tem como, né? Tá incutido na sociedade, mas é racista, não tem o que fazer. À medida que a gente vai conversando com as pessoas, que a gente vai dialogando, a gente percebe o quanto o racismo ele é estrutural, o quanto ele está arraigado nas esferas sociais e que as pessoas falam com uma certa naturalidade, como se fosse normal ou como se pudessem continuar
usando os mesmos termos que se falava há um tempo atrás, né? Quando a gente senta para fazer uma discussão, as pessoas dizem assim, ai, mas isso é mimimi, eu podia falar isso e agora eu não posso mais e tal. A gente precisa entender que a gente vem de uma sociedade que ela é racista e que a gente vai ter que fazer esse processo de se desconstruir e se reconstruir numa pauta antirracista, que vá além, né? Que a gente ultrapasse essas barreiras. E a língua é uma dessas possibilidades, né? A literatura é uma dessas ferramentas que a gente pode usar para lidar com o racismo, trazendo o antirracismo na linguagem, na escrita. Então, fazer isso por meio, por exemplo, da literatura infantil é fundamental porque a gente começa com as crianças pequenas. Essa é uma experiência de todas as línguas, não só da língua portuguesa. Porque, na verdade, isso tem a ver com o fato de que experiências sensoriais e sociais relacionadas a espaços, tempos, que a gente chama escuros ou obscuros, foram direcionados para pessoas. Então, por exemplo, você pode dizer um espaço, a escuridão, por exemplo. A escuridão existe, mas ela todo o termo escuro acaba tendo uma conotação negativa em relação a pessoas. Existem pesquisas em relação a isso que mostram isso. Então, na verdade, esses termos, eles acabam angariando essa conotação negativa em função do racismo. Quer dizer, o racismo é um fenômeno social complexo, um fenômeno que tem a ver com sistemas de dominação, e de segregação nas sociedades, em várias sociedades. No caso do Brasil, a gente tem um racismo em relação a pessoas negras, especialmente de pele negra, brasileiras ou não, porque pode ser brasileiro hoje, mas também a gente tem os imigrantes, muitas vezes que vêm, por exemplo, do Haiti, ou estrangeiros que vêm, por exemplo, da Bolívia, e eles sofrem com o racismo. Denegrir, inveja branca, preto de alma branca, dia de branco, caroço nesse angu, tuas negas, esclarecer. Palavras que ainda fazem parte do nosso cotidiano, mas são racistas. Termos que violentam o povo negro e perpetuam um ciclo histórico de discriminação. A professora Ana Bentes, do Departamento de Linguística da Unicamp, explica que é preciso retirar a força simbólica das palavras que causam sofrimento. Algumas palavras, quando elas têm uma conotação negativa para a qualidade da negritude ou de algo ser negro, se tem uma conotação negativa, de fato a gente precisa tentar não usar. Por quê? Porque a gente já sabe que existe o racismo, a gente sabe que ele causa sofrimento, então quanto mais a gente retirar essa força simbólica dessas palavras, melhor. Então, isso é muito importante. Agora, a gente tem que saber que não necessariamente as pessoas se lembram dessa conotação racista, dessa conotação negativa, que se transforma em algo racista. Então, na verdade, é uma conotação negativa, porque no caso de denegrir, o prefixo de é de negação. E o processo de formação da palavra tem a ver com negro, e aí você transforma em enegrecer, que é um verbo. E quando é enegrecer, por exemplo, você vai enegrecer uma roupa, não tem uma conotação negativa. Mas se você fala denegrir, significa 2 vezes negativo. Então, por isso que talvez seja interessante você não fazer uso desse tipo de expressão, porque ela vai trazer uma memória ali dessa direção para o racismo. O incômodo é de dor, porque quando você pensa na educação, por exemplo, nesse lugar da escola, é onde os meninos, as meninas escutam todos esses termos. É utilizado para animalizar esse corpo, objetivar esse corpo, objetivar o corpo, para diminuir. Não é brincadeira, é racismo. O mestre em educação lembra que em 2003, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação foi alterada e incluiu no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da presença da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. As pessoas foram
ensinadas a serem racistas, né, desde criança. Então, elas têm uma percepção sobre, por exemplo, no caso de pessoas negras, o racismo em relação a pessoas negras, ela passa a incorporar um sentimento negativo em relação àquelas pessoas e vai buscar na linguagem modos de, por exemplo, manifestar essa ojeriza, esse medo, não é? Então vai xingar ou vai insultar. A 10.679 está aí. As escolas têm que fazer a parte delas. O judiciário está fazendo a parte dele. O legislativo está fazendo a parte dele. Sei lá, a gente vê o que alguns parlamentares pretos e pretas passam dentro das câmaras legislativas. Pessoas que recebem ligações ameaçadoras, enfim. Então é uma miscelânea de coisas mas eu acredito que pode dar certo. Vai dar certo. Essa entrevista, por exemplo, é um ato da gente poder reivindicar que as pessoas parem de ser racistas através das palavras. Se a gente fortalece as crianças, né, desde pequenas, trazendo a pauta que ela é das relações étnico-raciais, ensinando sobre história e cultura da África, afro-brasileira, mostrando a importância que essa história tem para nós e que não nos foi contada. E aí você traz, por meio da literatura, a representatividade, traz a linguagem, traz as palavras de um modo que elas são positivas, de um modo que elas possam ser humanizadas. Isso é fundamental para a criança pequena. Então, a criança fortalecer esse vocabulário desde pequena. Então, por exemplo, se alguém diz para a criança de cabelo crespo ou cabelo cacheado que esse cabelo é ruim, que esse cabelo é feio, essa criança ter a possibilidade, o empoderamento de dizer, não, o meu cabelo é bonito, nomear, o meu cabelo é crespo, o meu cabelo é cacheado. Isso é importante. Então, é um caminho que a gente tem para romper com o racismo, com esse vocabulário que a gente tem, que ainda continua perpetuando as suas raízes no nosso meio social, cultural, por exemplo. A professora Ana Bentes reforça também a importância de trazer um novo significado para algum desses termos por meio da arte. E o que faz o poeta Sérgio Vaz, da Cooperifa lá de São Paulo? Ele fala, magia negra é o Pelé jogando, não é? Magia negra é a Nina Simone, magia negra é o Garrincha. Então ele vai trazer todos os personagens, todas as pessoas negras que fizeram coisas lindas no mundo e vai falar que isso tudo é magia negra e vai dizer o resto é feitiço racista, não é? Então ele vai reconstruir essa ideia de magia negra e vai dizer de outro modo o que é o racismo. Quer dizer, o racismo a gente pode chamar de feitiço, digamos assim. Por quê? Porque ele, no fundo, ele é um modo de fazer as pessoas pensarem de um certo modo que até talvez elas nem queiram, mas foram obrigadas, dominadas a fazerem assim. Olhou para a área, lançamento do Nilton Santos pro Pelé, pro Pelé, pro Pelé! Antológico, gol de Pelé! E a gente continua falando sobre este assunto aqui no Educa Acontece. No próximo bloco, você vai ver que tem estudante empenhado em acabar com o racismo. Você descobre como logo após o intervalo. Não saia daí. Assista Tico Liro, um programa que encanta crianças e adultos que amam animação. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Falei que era rápido, né? Estamos de volta com o Educa Acontece. Nesta edição, estamos falando sobre o racismo e a importância da luta antirracista. Na reportagem especial que exibimos no primeiro bloco do nosso jornal, nós mostramos que a educação é uma forma de combate. Agora, você vai ver que os alunos da rede municipal também estão empenhados. Os estudantes da escola Raul Pila, que fica no Jardim Flamboyant, organizaram uma marcha que movimentou toda a comunidade para dizer não ao racismo e relembrar a importância de Zumbi dos Palmares.
Tambores, cartazes e bandeiras, assim como as pinturas nos rostos que destacavam a ancestralidade africana, foram utilizados pelo grupo transmitindo uma mensagem de orgulho e pertencimento. A marcha, realizada pela escola Raul Pila, foi rica em simbolismos e seus participantes percorreram as ruas no entorno da instituição em um movimento dedicado à luta antirracista. Então, é um movimento coletivo, né, aqui da escola, de professores que se organizaram para tentar fazer essa marcha, né, que a gente começou no passado, e deu super certo. A comunidade da escola é uma comunidade de maioria negra, e esse ano a gente pôde comprovar que a gente conseguiu realizar um censo racial, né, na escola, e a maioria dos alunos se declara negro aqui nessa escola. E a importância de ter ações que afirmam, né, valorizam a cultura, valorizam a estética, valorizam as artes e a história, né, da cultura afro-brasileira, é um passo muito importante para a gente fortalecer esses alunos frente a todas as dificuldades que eles vão enfrentar na sociedade, que diz respeito a uma sociedade que é uma sociedade racista, né, que a gente vive, né? 532 alunos do 1º ao 9º ano uniram-se aos gestores, professores, voluntários e membros da comunidade, reforçando a importância da igualdade e do respeito à diversidade. Após o grupo percorrer quase 1,5 km na caminhada em homenagem a Zumbi dos Palmares e a Dandara, eles retornam à escola para continuar a programação com apresentações culturais relacionadas à consciência negra. 20 de novembro é o dia que Zumbi, pela história, ele é assassinado, mas o que a gente comemora é o que ele fez em vida. O que ele fez em vida, junto com a Dandara, foi lutar pela liberdade de muitas e muitas pessoas, né, através do Quilombo dos Palmares, né, e toda a resistência de criar uma sociedade de pessoas livres, dentro de um país que era totalmente baseado no trabalho escravo. A escola, a partir do ano passado, depois que a gente fez a marcha, ela repensou muito, e esse ano, como teve a mudança de projeto político-pedagógico, o eixo que a gente escolheu no início do ano foi a educação antirracista. O que vocês vieram fazer aqui hoje? A gente fez marcha para os Zumbi dos Palmares. A gente veio mostrar que racismo contra as pessoas negras. O que mais? Não pode falar, tipo, você é feio, seu cabelo é feio. Não pode ter preconceito, é isso? Eu achei que foi muito importante por conta do racismo, essas coisas. A gente está fazendo um momento, uma homenagem, para a gente estar podendo fazer um protesto sobre isso, porque ainda está tendo muito isso ainda no mundo, então a gente meio que fez isso aqui no Raul Pila para meio que dar uma experiência para as outras pessoas, vendo que a gente está se manifestando contra isso. É importante para conscientizar as pessoas que não sabem muito sobre o assunto e acham que, tipo, o racismo ainda não existe, mas existe ainda assim. Que, na verdade, o racismo é na sociedade, né? Na minha sala teve alguns projetos de cartazes, numas aulas a gente assistiu um filme. Eu ajudei gravando a marcha. Hoje, para além da marcha, a gente vai ter esse momento cultural aqui na quadra, com os meninos, né, que são rappers, que mandam rima, né, que tem toda uma forma aí de se aproximar e de dialogar com a molecada, que é um lugar de fala muito diferente do nosso e tão importante quanto, né? E aí a gente vai ter a apresentação também de hip hop. Né, dos grandes temas do meu componente curricular é o lugar, né? O lugar dentro desse conceito de território. Então, por isso a gente abrange também a cultura local, né? Então a gente traz aí os mestres de Campinas, as mestras de Campinas para as nossas aulas e a gente faz essa aproximação da comunidade dentro da escola. Então hoje, por exemplo, nesse ato da marcha, a comunidade como um todo foi convidada a participar. Como a mãe da Ana Sofia, que sempre procura participar dos eventos da escola. Eu moro no Jardim Flamboyant, que é mais conhecido como Buraco do Sapo. Eu gosto de participar porque ela se sente mais segura, né? Sabe que tem alguém perto dela. E eu gosto das participações aqui da escola, de fazer parte da escola. Né? Ensina muita coisa boa, né? Para eles saberem da cultura que eles tinham, que o povo antigo tinha.
que a maioria das pessoas não sabe, né? As culturas que eles tinham. É bom porque eles aprendem mais, né? Ainda falando sobre o mês da consciência negra, o tema da campanha de 2023 é Seja Antirracista. Conheça os heróis negros e as heroínas negras que fizeram história em Campinas. São 10 personalidades homenageadas, como o compositor e maestro Carlos Gomes, o escravizado Toninho, que é protagonista da lenda do Boi Falou, o mestre Tito, idealizador da Igreja São Benedito, Marcília Gama, primeira rainha do concurso Pérola Negra, e Laudelina de Campos Melo, líder trabalhista. O objetivo da iniciativa é promover a consciência negra como uma prática, revelando a contribuição de membros da comunidade negra de Campinas na construção da cidade. Os detalhes da campanha você encontra no site da Prefeitura de Campinas no endereço que aparece agora na sua tela. E por hoje é só, mas fica aqui a reflexão. O combate ao racismo não deve acontecer apenas no mês de novembro, mas sim todos os dias do ano e por todos nós. É preciso agir, discutir o assunto e criar ações práticas que revertam a histórica desigualdade racial brasileira. Pense nisso. A gente se vê à noite. Até mais! Educa TV apresentou Educa Acontece. Primeira edição.